Pablo Marçal admitiu que armou uma cena na ambulância. Fala que teria essa ida na ambulância faria parte, portanto, de uma cena. A gente, inclusive, relê aqui qual foi, a nota divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês. Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, admitiu algo surpreendente. Ele armou uma situação durante o famoso debate onde levou uma cadeirada. Mas espera aí, se ele podia ter evitado, por que não fez? E mais, porque ele forjou uma cena de ambulância logo depois. O que realmente está por trás dessa jogada. No vídeo a seguir, você vai entender os detalhes dessa estratégia, que segundo ele, foi planejada para mostrar algo muito maior. Se inscreva no canal e fica com a gente porque essa história está longe de ser o que parece à primeira vista. Pablo Marçal admitiu que armou uma cena na ambulância que o levou ao hospital depois de receber aquela cadeirada de José Luiz da Atena no debate da TV Cultura. A nossa produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava pra ir correndo pro hospital. Dava. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirada deu de menos do que a gente tá sofrendo com esses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não a regra. Aqui não é bobo aqui, sabe ler? Eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo. Mas fiz questão de levar pra sentir mesmo, de verdade. Para mostrar, porque esse período não é período de proposta, aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Aí a fala de Pablo Marçal, se referindo à sua equipe. Eu precisava daquela ambulância, eles queriam fazer uma cena, esse povo aí apontando provavelmente para as pessoas do seu staff. Você, Mota, de que maneira um vídeo como esse acaba repercutindo, resvalando e arranhando a imagem do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo? Caniato, o Pablo Marçal é especialista em comunicação. Ele domina essa técnica como muito pouca gente. O que eu entendi que ele disse ali, uma questão de interpretação, é que ele podia ter se esquivado da cadeirada, mas foi importante aquela cena da cadeirada para mostrar qual é a situação que ele vive nessa campanha, que ele ou qualquer outro candidato independente. E aí eu chamo a atenção para um ponto, Caniato. Eu acho que em qualquer grande país do mundo, uma pessoa que dá uma cadeirada na outra, na frente das câmeras da televisão, sairia dali provavelmente escoltado pela polícia, para ter uma conversa na delegacia. Eu pergunto ao Beraldo como seria nos Estados Unidos, né, se o Trump pegasse a cadeira e jogasse a cadeira nas costas do seu oponente. O meu palpite é que ele seria preso na hora e provavelmente ficaria preso algum tempo. Eu achei curioso que no Brasil nada aconteceu. Uma pessoa deu uma cadeirada na outra, ali deveria, naquele local, presumo, deveria haver autoridades presentes. E, aliás, nem precisa autoridade, né? Pelo que eu entendo do direito, qualquer popular tem direito, tem o poder de dar voz de prisão a alguém que está cometendo um crime em flagrante. Então, sob esse aspecto, eu acho que o Pablo Marçal conseguiu um feito. Ele chamou a atenção para uma coisa muito importante, né? Que, olha, como é possível não só isso ficar por isso mesmo, como no debate seguinte estavam todos lá presentes, como se nada tivesse acontecido. Eu, como eleitor, como cidadão, como pai de família, acho isso tudo muito estranho. Acho que isso é um símbolo do Brasil que a gente está vivendo hoje, onde a regra que vale para um não vale para outro, a lei às vezes se aplica, às vezes não se aplica, é um troço meio freestyle, meio dependendo da emoção. Então, foi isso que eu entendi que o Pablo Marçal falou. Só em relação à cadeirada, Mota, Ministério Público Eleitoral está investigando a agressão de Datena Marçal e também Pablo Marçal entrou com uma notícia-crime contra José Luiz da Atena. Enfim, vamos acompanhar quais serão os desdobramentos. Você, Dávila, leu de que forma essa declaração de Pablo Marçal sobre o episódio da ambulância?
na importância da narrativa para manter o seu eleitorado motivado. É isso aí. É só narrativa. Não... Enfim, faz parte desse perfil, desse costume antissistema. Mas eu entendo, Canhato, que isso não acrescenta nada à política. Isso não ajuda a fortalecer a democracia, não ajuda a resgatar a credibilidade das instituições. Isso não ajuda a nada. Então, é um fenômeno. E nós temos de reconhecer que esse fenômeno existe, é forte e vai continuar ditando o ritmo das eleições até a democracia começar a reagir e a voltar a servir ao cidadão, ao invés de se render ao corporativismo público e privado. Antes de passar para você, Beraldo, Pablo Marçal tem sido criticado por algumas pessoas por se comparar a Jesus Cristo. Ao ser questionado sobre seu alto índice de rejeição em pesquisas, ele afirmou que não tem condição de ser amado ou rejeitado, pedindo aos jornalistas para olharem o exemplo de Jesus Cristo, que foi rejeitado por todo mundo, mas hoje é uma das figuras mais amadas do planeta. Além disso, ele também foi criticado por Jair Bolsonaro. O ex-presidente se disse chocado com a atitude de comparar o atentado à faca que ele recebeu com a cadeirada contra o empresário. Você, Beraldo, essas declarações de Pablo Marçal, que acabam repercutindo muito na imprensa, não sei se há um cálculo, ele se expõe demais e, naturalmente, quero te ouvir também sobre o caso da ambulância. Canhato, começando com a ambulância. Essa manifestação de Pablo Marçal nesse jantar, enfim, aí reunião com apoiadores, sei lá onde é que ele estava, me lembrou muito uma famosa comentarista de economia que tem no Brasil, de uma grande emissora, onde qualquer notícia ruim ela já transforma numa notícia boa a favor do governo. Então foi mais ou menos aquilo. Eu apanhei, eu tomei uma cadeirada, mas veja como isso é bom. Então, claramente, alguém que admite que forjou uma situação grave, porque se você está numa ambulância, primeiro, ambulância não é para se brincar. Ambulância salva vidas de pessoas que precisam. Há inúmeros doentes pelo Brasil afora à espera de uma ambulância para serem transferidos para um hospital para terem um atendimento. Então, ambulância não se brinca. Primeira coisa. Depois, a pessoa, com a maior naturalidade do mundo, admite que estava na ambulância com a carinha, porque não era só que ele estava indo, estava na ambulância com a cara de sofrido, mostrando os dentinhos. Estava doendo. E agora vem dizer que podia ter ido correndo para o hospital. Por que não foi? Por que não foi no seu próprio carro? Porque a ambulância, o vídeo, aí, coloca para fora, dá licença. Então, assim, para fazer essa cena, quer dizer, o que revela isso de uma pessoa que quer assumir um cargo público para gerir uma cidade tão complexa como São Paulo, que precisa cuidar de tanta gente que precisa de serviço público, né? E aí você vê, Canhato, o tipo de comportamento que parece ser alguém que acredita nesse universo paralelo que se criou no seu entorno e que o enriqueceu bastante com isso, e aí vai vivendo nesse momento desconectado da realidade. Mas a realidade é muito diferente disso. E eleições são um momento em que o que o eleitor precisa é enxergar a realidade e não declaradamente ser tapeado pelos outros, dizendo que eu fiz aquilo, mas não era verdade, eu fiz assim, eu fiz assado, mas era só para criar um charme. Eu acho isso aí uma coisa muito feia. Você, Mota, quer arrematar esse assunto? Agora, as críticas por comparar a cadeirada à facada em Bolsonaro e ainda também se comparando a Jesus Cristo. Eu acho que a gente deve usar o mesmo critério para todos os candidatos. Eu acho que o vento que sopra de cá tem que ser o vento que sopra de lá, né? Se a gente for colocar uma
um critério duro o suficiente, não passa quase ninguém. Eu não vou dizer aqui quem eu acho que passa ou quem não passa, mas se a gente for prestar atenção nas coisas que os nossos políticos dizem todos os dias, a gente infarta. O Marçal, ele tem o estilo dele. Ele confessou no vídeo, né, que poderia ter evitado, mas acabou levando a cadeirada. Ele falou isso no vídeo, ele não teve nenhum problema de falar isso. Eu acho que muito pior do que isso são os políticos que fazem isso e não admitem, que fazem esse tipo de coisa como estratégia permanente, não só em campanha eleitoral, durante toda a vida. A gente tem políticos que vivem disso, vivem de armação, vivem de truques, de subterfúgios, de uso dúbio de palavras. Isso é tradição na política há muito tempo. Tá? Eu não sei o que levou Pablo Marçal a entrar nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Eu não tenho como ler as intenções dele, eu não consigo entrar na cabeça das pessoas e saber o que está na alma, no coração delas. Mas eu concordo com o que o Dávila disse. A grande questão não é Pablo Marçal, a grande questão é que nós temos um sistema político, lembra das palavras que eu falei, democracia, república, Estado de Direito, a gente tem um sistema político cansado, que não inspira mais nenhuma confiança, que não inspira mais nenhum entusiasmo no cidadão comum. A única razão pela qual as pessoas ainda vão votar no Brasil é porque é obrigatório. Porque se o voto não fosse obrigatório no Brasil, aí a gente ia ver realmente o interesse verdadeiro do cidadão brasileiro pela política. Tá? Então, como o Dávila também disse, esse é um processo que acontece há décadas. É um processo de degradação da nossa política que acontece há décadas. Tem uma frase famosa, se não me engano, de Ulisses de Guimarães, né? Ele dizia: vocês acham esse Congresso que está aí ruim? Esperem o próximo Congresso. A gente vê uma sucessão de besteiras, de asneiras, de escândalos. Eu só vou lembrar aqui, Canhoto, porque eu anotei, e eu não tive chance de falar no outro comentário, mas eu quero chamar a atenção aqui. O Cristiano Beraldo falou, né, e me ocorreu o seguinte aqui. Nos Jogos, nós tivemos vários grandes eventos esportivos aqui no Brasil, né, nos últimos anos, que foram saudados como coisas que iam mudar o Brasil de patamar. Pelas contas que eu fiz, foram gastos mais ou menos 100 bilhões de reais. Nos Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíadas, construíram estádios, construíram arenas esportivas, 100 bilhões. Outro dia o Cristiano Beraldo lembrou aqui, refinaria Abreu e Lima, uma única refinaria, até hoje, outros 100 bilhões. Olha, com 100 bilhões, eu já falei aqui, a gente reformava todo o sistema prisional do Brasil. Todo. A gente construía vagas padrão ONU para todos os criminosos presos. Entre 2003 e 2016, um período em que o governo federal foi ocupado pela esquerda, foram assassinados no Brasil 875 mil brasileiros. Quase 1 milhão de pessoas mortas. Tivemos um número parecido de estupros, quase 1 milhão. Dezenas de milhões de assaltos. Agora a gente está em 2024. Quais são as ideias quentes? Quais são as melhores ideias do governo para a segurança pública? Soltar criminosos, saidinha, liberar as drogas e colocar câmeras na farda das polícias. É isso. Aí, como é que você pode recriminar o eleitor que, diante deste quadro, diz, olha, eu prefiro apostar no nome novo, né? Alguém que diz as coisas que eu gostaria de dizer, mas não posso. Alguém que, tá certo, ele é meio... qual é a expressão que eu vou usar aqui? Ele usa coisas, né, de elementos de ação, mas o eleitor se pergunta, se não for isso, é o quê? Então, eu acho que essa é a grande questão aqui, nessa eleição de São Paulo e em outras eleições que virão. Se nós vamos assistir à mesma fórmula cansada que nos trouxe para esse Brasil de hoje, o que a gente vai ver daqui para frente, eu concordo com o Dávila, é o surgimento de mais e mais candidatos com esse perfil. Pessoas que, de uma forma ou de outra,
apresentam alguma coisa diferente. O Beraldo pediu a palavra, quer arrematar, fechar o tema. Vai lá, Beraldo. Não, só registrar que, sim, claro, é importante que a gente tenha novas pessoas entrando na política. E o que me preocupa, ô Mota, é que quando você tem pessoas que mentem descaradamente, e a gente não pode simplesmente registrar a mentira e tentar colocar um peso. Mas o outro mente. Enfim, ninguém tem que mentir. As pessoas precisam ser coerentes, as pessoas precisam ser razoáveis, elas têm que ter compromisso com o que é público. E a gente não pode se entregar. Quando vem uma pessoa que, depois de dizer que é melhor que Rei Salomão, que é melhor que Ayrton Senna, agora se compara a Jesus, temos alguma coisa errada. Quer dizer, porque não é meramente uma heresia, é um sinal de alguém que funciona num outro aspecto, numa outra dimensão. Eu, como católico, acho um absurdo alguém querer se colocar como uma pessoa equiparável a Jesus Cristo. Então, não há nada de santo em Pablo Marçal e a gente precisa que as pessoas entendam isso. Isso é um desafio para o brasileiro que se encanta com falsos heróis. A gente não pode simplesmente compactuar com isso, porque a gente precisa estimular as pessoas a se questionar. E se chegar na urna, tiverem que optar por alguém, que optem, mas conscientes. Olha, não é o ideal, mas eu vou escolher. Você lembra, né, Colombo, desse episódio lamentável que aconteceu no penúltimo debate da TV Cultura, em que José Luiz da Atena acertou a cadeira no também candidato Pablo Marçal. Logo depois, Marçal saiu ali na ambulância com destino ao Hospital Sírio-Libanês. Um vídeo que, inclusive, circulou bastante nas redes sociais. Ele que estava nessa ambulância com ali uma máscara de oxigênio. E agora, nesse vídeo, ele fala que teria essa ida na ambulância faria parte, portanto, de uma cena. A gente, inclusive, relê aqui qual foi, né, a nota divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês, que diz que os exames, abre aspas, indicaram na região do tórax, à direita e em punho direito, um traumatismo sem maiores complicações associados, fecha aspas. Nesse último debate também, importante a gente destacar, né, Colombo, Pablo Marçal adotou um discurso um pouco mais ameno, sem tanta agressividade, como vinha acontecendo nos últimos debates. Ele, inclusive, pediu desculpas ao eleitor e disse que tinha, inicialmente, o objetivo de mostrar o caráter dos outros candidatos e que, a partir de agora, iria mostrar a sua própria melhor versão. Isso foi o que disse aí Pablo Marçal durante esse debate, adotando aí um discurso um pouco mais ameno, tentando também angariar votos das mulheres, porque Pablo Marçal tem uma rejeição maior aí entre o eleitorado feminino. Inclusive, as publicações que ele tem feito nas redes sociais têm sido bastante dirigidas também às mulheres. Camille Yunes, ao vivo e direto de São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho da avaliação, da análise do Bruno Pinheiro e do Zé Maria Trindade sobre esse vídeo aí em que o candidato Pablo Marçal disse que deixou a cadeirada acontecer. Ele poderia ter evitado, poderia ter dominado o da Atena, mas deixou para lá, e poderia ter ido correndo para o hospital, segundo palavras dele mesmo, mas preferiram a ambulância, ele não diz exatamente quem, para fazer uma cena. Qual a tua avaliação, Zé Maria? De repente a gente está aqui fazendo exatamente o que ele quer, né? Porque quem gravou isso aí deve ser assessor dele, uma pessoa próxima, né? E estamos aqui mais uma vez falando dessa candidatura que para mim é mais ou menos igual Mamãe Falei. Isso detonaria qualquer, vamos dizer, reputação, que mostra que trata-se de uma nota de R$3, ou seja, não existe uma encenação. Falta cair e sair rolando até a ambulância, como certos jogadores de futebol. Isso pega muito mal. E a gente vê claramente que é isso porque ele mudou completamente o jeito, mudou o raciocínio. Depois da cadeirada, ou a cadeirada mudou a cabeça dele, ou ele mudou de conceito quando viu que estava perdendo apoio. E mostra claramente que esta ideia dos blogueiros, esta ideia dos influencers de que tudo por cliques, quando cai a realidade, não é aquela coisa que você imaginava. Eu entendo que esse vídeo pode promover um estrago
né, na campanha do Marçal, ou até torná-lo, mais uma vez, mais comentado e ele ganhar mais cliques e mais votos. Esta eleição de São Paulo, aqui em Brasília, está sendo avaliada detidamente. Todos querem saber o que vai acontecer em São Paulo. A partir daí, novas regras, haverá votação de uma lei tentando evitar os ataques pessoais e segurar as pressões de uma campanha assim. A previsão é de que o Marçal vem para o nível nacional em 2026 e que esse estilo de campanha pode ter chegado para ficar. Essa eleição em São Paulo está ultrapassando as barreiras do estado e do município de São Paulo, chegando em outros estados por conta de ações como essas. Virou uma cena, virou um reality. Realmente o que era para ser um local para discutir ideias, para ajudar a cidade de São Paulo. A gente já falou sobre isso aqui e é lamentável. Não existe espaço para o extremismo e nem para o vitimismo. O eleitor sabe reconhecer quando está sendo enganado. É difícil quando o eleitor reconhece que ele está sendo enganado durante uma gestão. Mas é muito fácil para o eleitor entender que ele está sendo enganado e imediatamente ele dar a resposta. E o eleitor vai ter a oportunidade de ir à urna e dar uma resposta. Agora, se ele está recalculando esta rota, o jeito de fazer campanha chegou a não comparecer a algumas agendas durante esta semana porque ele viu que era necessário refazer a rota. Essa imagem dentro de uma ambulância é uma imagem muito bizarra, realmente, porque ele insiste para continuar naquele espaço, acaba sendo retirado ali e vai para o hospital numa ambulância que ele mesmo confessa que não tinha necessidade. Como acreditar em um candidato que ele desmente o que ele mesmo disse? E aí, o que você achou dessa revelação de Pablo Marçal? É tudo parte de uma grande estratégia para chamar a atenção? O fato é que essa campanha está dando o que falar e, pelo visto, ainda vai render muito. Se você chegou até aqui e quer ajudar nosso canal a crescer, escreva nos comentários Cadeirada. Assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e está por dentro dessa história. Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo.